Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e aqui você vai conhecer histórias especiais, histórias que eu quero compartilhar com você, que você sabe que eu gosto de ouvir histórias mais do que contar, né? E você pode seguir, compartilhar, comentar aqui, não deixe essa oportunidade passar, que eu tenho certeza que tem alguém que vai precisar ouvir essa história. Porque eu não vou revelar logo quem é o meu entrevistado, não. Porque olha, ele é cantor, compositor, escritor, formado em administração de empresas, filosofia e teologia, mestre, né, em teologia, história da teologia, mas ele é o Padre Anderson. O Padre Anderson Gomes, ele é muito querido por todos os fiéis católicos e ele tem uma história muito bonita, não só nas suas pregações, não só nas suas músicas, mas também nas suas homilias. Bom, tem aqui várias funções que ele exerce, então ele vai contar um pouquinho mais para a gente hoje sobre isso. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Isso conta para entrar no céu? Então tá ótimo. O senhor que vai ter que me dizer se isso conta para entrar no céu. Tem que contar, pelo amor de Deus. Porque além de todas essas funções que eu falei, o senhor é diretor do Centro de Estudos Católicos, né, aqui no Espírito Santo, é presidente da Rádio América, né, foi diretor espiritual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, e acaba de lançar o segundo volume da trilogia A Jornada. Isto. Eu não vou começar pela sua história, eu vou começar de trás para frente. Vamos começar lá, então. Eu vou começar por esses livros. É um romance. Como assim? Um padre escreve um romance? Então, eu nunca imaginei, não tenho o hábito de ficar muito lendo romances. Eu só queria, como inspiração de Deus, em levar a teologia de uma linguagem mais simples para as pessoas. A igreja investiu muito em mim. Eu tenho muito investimento pelos meus pais, minha família, pela educação que tive, faculdade e tudo mais, pela igreja, filosofia, teologia, mestrados, dando fora. Ensino para futuros padres. Há 13 anos eu dou aula também para futuros padres da minha matéria. E então eu queria, não sabia como, mas eu queria levar uma reflexão teológica vivencial, mais prática, para as pessoas pudessem entender. Não é um curso de teologia, mas é um curso de teologia. Não é um curso de Bíblia, mas é um curso de Bíblia, porque você vê a Bíblia na vida, na história. E daí foi nascendo, sem pretensão, sem saber como. O primeiro que eu comecei, levei 5 anos para escrever, porque teve um ano inteiro que eu não peguei nem no livro, não para escrever nada. Não peguei nada, porque eu achava que ninguém ia gostar disso. Era coisa da minha cabeça. E comecei a criar sem prática nenhuma, sem experiência alguma de romance. Então o romance é uma forma de tentar, através de uma historinha de personagens, levar aquilo que eu mais quero, que é o conhecimento teológico. Quer dizer, uma forma de encantar o leitor com a história bíblica, né? Com a teologia. Porque quando, às vezes, eu acredito que hoje até nas missas, né, e a gente busca pedir para que jovens, né, se tornem padres e tudo mais, existe uma barreira muito grande para a teologia, para que afaste esse jovem da teologia? Eu acho que eu tenho uma máxima na minha vida que diz que ninguém ama aquilo que não conhece. Então a teologia é maravilhosa. Conhecer as coisas de Deus, pegar a Bíblia e alguém te ajudar a interpretar, porque na teologia a gente chama de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação. Esse foi o grande problema da humanidade, desde o início do cristianismo, saber interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Como nós temos hoje inúmeras possibilidades. Então a teologia, dentro da Igreja Católica, não é pelo contrário, é um fascínio. As pessoas, muitos jovens até têm vontade, até de pular a filosofia, que tem que passar pela filosofia primeiro, para depois chegar na teologia. Alguns até querem ir para a teologia direto, porque a teologia realmente ela é encantadora. É encantadora você ali ter acesso a uma forma de interpretar, de como... Porque cada um tem a Bíblia em casa, você pode ler a sua Bíblia em casa, mas será que eu vou ter o entendimento certo? Embora que o Espírito Santo possa vir em nós... Acho que a teologia sempre foi um motivo de encantamento. Acho que não é motivo de afastamento do jovem, pelo contrário. É de aproximação. Onde aproxima. Onde mais aproxima. Mas aqui também, com o livro, consegue aproximar os leigos. Sim, aqui o livro é para quem está começando a vida religiosa, dentro da igreja, como leigo, ou aquele que já
há muitos anos está na igreja? Porque ele consegue ser simples e ao mesmo tempo profundo. Porque o conteúdo teológico que eu trago aqui, geralmente os leigos engajados também não conhecem. Uhum. Entendeu? Eu trago perguntas, respostas que a grande maioria nunca se fez ou nem imaginaria que poderia ser feito. E faz com que eles possam ter uma interpretação, inclusive uma fé mais sólida. As pessoas dizem, é muito comum as pessoas dizerem, aumenta a minha fé, Deus aumenta a minha fé. Como que isso? Imagina você casada, chegasse para o seu marido e dissesse, aumenta meu amor por você. Não dá. Ou seja, o que o seu marido tem que fazer para que você possa amá-lo mais? Tudo bem, ele pode ser mais dedicado, fazer a parte dele. Mas quando se trata de Deus, Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. O que Deus tem que fazer para que eu possa aumentar a minha fé nele? Aí passa o quê? Requer o quê? Embasamento, conhecimento, leitura, confiança. Então, o estudo, ele te dá solidez na sua fé. Quanto mais você dá razões para o seu acreditar, mais sua fé é aumentada. Porque muitas pessoas têm uma fé baseada na catequese de infância. Uhum. Ou filmes que viram no Hollywood. Uhum. Entendeu? Ou séries, né, que vão seguindo. Igual, por exemplo, The Chosen mesmo. Né? Muito boa série. Mas tem muitos erros teológicos. E as pessoas se baseiam naquilo que estão vendo e não tem um alimento ali profundo. Então, o estudo é para que eu possa ali ter condições da minha fé ser muito mais verdadeira. Porque eu sou muito razão. Eu gosto de dar razão para as coisas. E o ser humano hoje é cada vez mais racional. Então, através da teologia, desse conhecimento, leve você poder, então, saber por que você crê. Qual a importância disso? Como que a igreja chegou a isto? Só que em vez de ser um livro que para alguns pode ser chato, uma nomenclatura muito restrita teologicamente, é uma linguagem simples, cotidiana, que o povo entende. E com personagens reais, assim, né? São 3 jovens, não é isso? No fundo são 4 principais personagens, né? 3 jovens e o padre, que estão na trama todinha. E são perguntas provavelmente que o senhor deve ouvir. Direto. Sempre. Não precisava nem inventar, né? O senhor tem perguntas... Não. Às vezes eu estou no atendimento lá, dentro da pessoa, eu falo, olha lá, o Rodrigo. Rodrigo é o personagem do livro, né? Estou com o Rodrigo na minha frente. Estou com a Gabriela na minha frente. Porque os questionamentos colocados são questionamentos profundamente odiernos do dia de hoje, do ser humano de hoje, que questiona Deus. Onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus na morte? Onde está Deus? Por que Deus permite isso e aquilo outro? São dores que fazem as pessoas realmente aniquilar ou diminuir a sua própria fé. Então eu trago questionamentos aqui e respostas. Só que as respostas não são a partir de mim. Eu tenho aqui o Padre Mateus, eu ponho na boca do Padre Mateus o que a gente chama dos padres da igreja, que é a patrística, que é uma matéria da teologia. Padres da igreja são os 8 primeiros séculos do cristianismo. Quando acaba a Bíblia, Apocalipse ali, São João, os anos 90, começa a era pós-apostólica, que é a era dos padres da igreja. Então os padres da igreja vai do ano 90 até o século VIII, sétimo, oitavo. Esse é o período chamado padres da igreja. Essa é a minha área de mestrado. Então, nesse período aqui, nós temos as principais heresias do cristianismo, o dogma, a teologia toda do cristianismo, católico ou protestante, está nesse período. Então, os personagens, Agostinho, outros tantos, é que vão fundamentar a nossa fé. Então, tudo que nós acreditamos hoje está lá. É o que eu dou aula para os meninos. Essa é a minha matéria, disciplina. O nascedouro da teologia está aqui nesse período. Então, é de trazer realmente esse conhecimento. Então, eu ponho na boca do Padre Mateus essa teologia para conversar para o homem de hoje, que são os jovens. E os personagens, eles se mantêm. Eles vão se manter na trilogia, em todos os volumes, é isso? É engraçado que eu comecei a escrever, como eu não tinha prática nenhuma, tinha um monte, no início tem um monte de personagem, que o povo até se perde. Meu Deus do céu, quem é agora? Quem é agora? E aí depois, naturalmente, eu vou filtrando.
Eu vou percebendo que não tem condições de abarcar todas essas personagens. Só alguns continuam nessa caminhada. Só alguns continuam. E geralmente são esses 4 principais, né? Os 3 jovens e o Padre Mateus. Mas no segundo aparece um personagem novo, que eu também não sabia que ia aparecer. Ele aparece por necessidade. E aparece no segundo volume? No segundo volume aparece um novo. Mas eles continuam, os 4. Os 4 continuam. Continuam e tem mais um personagem agora. Vai aparecendo, entendeu? E assim, a diferença, a transição do primeiro volume para o segundo, qual que é? Na verdade, é simplesmente, ele é continuado. Ele é uma continuação. Pois é, por isso que eu comecei a ler o primeiro. O primeiro termina dizendo assim, ó, continua. Aí o segundo termina dizendo o quê? Continua. Então, essa história só vai terminar no terceiro volume. Só no terceiro volume. E o senhor já escreveu? Não, vou começar agora. Desse aqui, do primeiro para o segundo, eu lancei isso aqui em março do ano passado e lancei isso aqui agora em agosto. 1 ano e um pouquinho, de um para o outro. Nossa. E agora eu tenho que... A minha vontade é entregar o terceiro já pronto. 2025. Em julho, no máximo do ano que vem. Só que eu não comecei a escrever ainda. E talvez seja o pior. É o pior porque é o desvendar de tudo, pois né? Pois é, eu ia perguntar, será que é difícil? Assim, é difícil começar, mas terminar uma história que o senhor está tão envolvido? É difícil. Você acha que vai ser difícil se despedir? É difícil. É como uma novela que as pessoas torcem para o final de um personagem, o autor faz uma outra coisa, entendeu? Mas será que as pessoas não vão influenciar, na sua opinião, na hora de escrever? Alguns estão torcendo para alguma coisa, né? Igual, por exemplo, eu trato aqui de uma história de uma conversão. Um jovem se converte. Eu não sei se os demais irão também... Não sei como vai ser a consequência disso. Isso eu deixo claro desde o primeiro. Eu trato uma história de uma conversão de uma pessoa. Agora, o que vai impactar na vida das outras pessoas, eu ainda não sei como é que vai ser. Por exemplo, o personagem principal, que é o Diego, que é o que se converte, desde o princípio eu deixei claro dentro de mim, eu não quero que ele seja padre. Por quê? Porque dá a ideia de que a conversão somente só se torna quem é convertido, quem vira religioso. Eu quero mostrar que um jovem se converte, continuando sendo jovem no mundo, sabe? Vivendo a alegria do mundo, sem ter que necessariamente ter que entrar para um seminário. Eu quero mostrar que a conversão é possível dentro da realidade do mundo. Que não é somente um padre que é uma pessoa convertida, mas que uma pessoa... Para se converter, precisa ser padre. Por isso eu não queria que ele, embora a possibilidade existe. Embora o senhor esteja coçando para poder escrever. Mas isso eu não faço, não. Porque o senhor demorou a virar padre? O senhor foi ordenado com quantos anos? Eu entrei no seminário com 21 anos. 21 para 22. Mas o senhor foi ordenado com 30? Com 30, são 8 anos de formação. Uau! A gente entra depois do ensino médio. Aí faz 1 ano de propedêutico, que é o ano inicial, 3 de filosofia, 4 de teologia. E nesse período o senhor questionou ou duvidou se o senhor realmente seria padre? Pensou? Sempre. Porque a gente não tem clareza na cabeça. Não é certo assim, né? Camarguinho vai aparecendo lá, vai ser padre. Não existe isso. Então você vai tendo sinais da possibilidade, dificuldades. Será que isso não é? É como casamento. Você tem certeza que vai casar para uma pessoa para a vida inteira? Eu prometo ser fiel a você a vida inteira. Você treme na base. Então, essa dúvida sempre existiu na vida, só que você dá um passo na fé. Eu entrei eu estava na faculdade, eu venho de uma família cristã católica, mas eu ia para a igreja no grupo de jovens, quando vim para Vitória, para o Espírito Santo. O senhor nasceu aonde? Minas Gerais, Coronel Fabriciano. Mas a sua primeira formação foi em administração de empresas? Isso, aqui em Vitória já. Na faculdade aqui em Vitória, fiz faculdade de Humanas, Direito, Administração de Empresa, Faculdade de Humanas, e no meio da faculdade surgiu a vocação. Mas parece que tem uma história aí na Canção Nova. Tem um dedinho do Padre Jonas, isso? Tem um dedinho do Padre Jonas. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. E na juventude comecei a ir no grupo de jovens. Adorava, gostava, fiz amizades, namorava bastante, fiquei bastante com meninas ali, tudo. Me tornei um líder e beleza. E sem pensar, eu queria ser advogado como meu pai e casar e ter filho. Esse foi o meu sonho, sempre. Eu não tenho um fato concreto, foi isso que aconteceu que mudou minha vida. Não.
Foram vários momentos, vários encontros. Como jovem, a gente ia a retiro de carnaval em São Paulo, ia em vários lugares. Mas como um outro jovem normal, tranquilo, nada, zero possibilidade, padre, zero. Quando as pessoas começam a dizer e verificar e dizer que eu tinha algo diferente, que eu tinha uma luz diferente, e assim por diante. E eu brigava com as pessoas que diziam isso para mim. Eu não tenho nada diferente. Não, você tem uma luz diferente. Eu lembro uma vez num retiro de carnaval, lá em Cruzeiro, São Paulo, cheguei para um padre para confessar, falei, olha, eu estou cansado de ouvir as pessoas dizer que eu tenho uma luz diferente. E o padre disse, mas você tem uma luz diferente. Naquilo eu fiquei revoltado, saí de lá e era só isso que eu ouvia e tal. E você saiu da confissão revoltado com o padre. Também, que eu não aguentava mais ouvir aquilo. Voltei para Vitória, era um retiro de carnaval, voltei para Vitória, no nosso ônibus. 15 dias depois, surgiu um convite para voltar perto de Cruzeiro, na Canção Nova hoje, Cachoeira Paulista, que estava começando. Isso era que 1995. A Canção Nova estava, né, começando os seus áureos ali. E aí voltei com um amigo, com uma excursão que era de Castelo no Espírito Santo. A gente foi de ônibus para Castelo, pegamos a excursão e fomos para Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Lá era um final de semana de pregação de São José. E só tinha um pregador. Um velhinho chamado Padre Jonas Abib. Eu tinha 20 anos, não conhecia muito quem é esse Padre Jonas. Falei, gente, só tem esse velho para falar, gente. Cansativo, toda a pregação é ele, é ele, é ele, é ele. E aí, no final do encontro, pediram que fizesse uma anotação. Põe no papelzinho o seu pedido. Foi quando eu fiz. Detalhe, quando eu cheguei na Canção Nova, desci do ônibus, chega um rapaz. Não sei, você tem uma coisa diferente, uma luz. Aí eu falei, não acredito nisso, gente. Aí chegou terminou o encontro, acabava com a missa. Aí eles pediram para escrever, né? Escreve num papelzinho e põe na intenção da missa. Aí eu escrevi, Senhor, dizem que eu tenho uma luz diferente, eu não acredito. Mas se for da sua vontade, me dê um sinal. Dobrei e coloquei na missa, embaixo ali. Acabou a missa, olhei para um lado, para o outro, nada. O sinal não apareceu? Não. Entrei no ônibus. Quem sentou do meu lado? Imagina quem sentou do meu lado. O padre ou uma menina? Uma menina. E ela foi conversando com o senhor? Eu ia conversando com ela, papo vai, papo vem, nem chegou no Espírito Santo, nós dois ficando já dentro do ônibus. Aí eu cheguei no Espírito Santo. Aí você achou, pronto, é o sinal. Mas eu cheguei pra ela de manhã e falei, olha, eu fiz isso, pedi a Deus um sinal. Eu falei com ela. Nem sei quem é essa menina, gente. Acho que eu nunca mais vou saber quem é ela. Mas eu disse pra ela, olha... Ela é daqui do Espírito Santo? De Castelo. Não sei quem é também, não. Aí eu falei assim, ela, olha, eu fiz isso e pedi a Deus um sinal. Eu não sei se você é a resposta de Deus ou a tentação do diabo. Meu Deus, imagina o susto da moça. Por isso que ela desapareceu, padre. Acho que era do diabo. Por isso que ela desapareceu. Isso foi em março de 95. Mas aí o senhor falou isso, ela foi embora. Aí, como era a excursão, acabou em Castelo. Em Castelo eu peguei o ônibus e ia para Vitória. Cheguei em Vitória e falei o seguinte, então vou fazer uma decisão na minha vida. Vou viver fora do seminário o que o seminário poderá me pedir se eu entrar. Se eu conseguir viver aqui fora o que eles vão me pedir, eu entro. Aí eu comecei a fechar todas as portas. Aí choveu possibilidades. Choveu. Eu não. E foi procurando conhecer. Para poder fazer uma escolha, eu falo sempre isso. Estou com duas opções. Para que eu possa escolher alguma coisa, eu tenho que, no mínimo, para ser justo, eu tenho que conhecer as possibilidades. Sim. Se eu conheço só esse copo, eu vou escolher esse copo. Certo. Então, se eu quero, ou vem a possibilidade de ser padre, eu vou conhecer o que é ser padre. Aí eu fui conhecer, fui no seminário, fui procurar entender e tal, para que eu pudesse, então, ter condições de tomar uma decisão. Claro. Porque a vida, o mundo, o senhor já conhecia. Então, foi conhecer o seminário. Então, o seminário foi mais importante, ele tocou mais o seu coração do que o mundo. Sem saber, não tinha muita consciência, mas era. Aí eu falei assim, tá bom, vou me dar a possibilidade. Entrei. Vamos ver se vai dar certo. E assim foi. Daí foi. Aí eu estava no meio da faculdade de administração, no segundo ano, estava pronto para deixar tudo. Aí, em vez de entrar naquele ano, me seguraram, eu entrei no outro ano, era o último ano de faculdade. E aí, não pode, deveria ficar fora para terminar a faculdade, depois entrar.
Mas naquele ano houve uma greve geral das escolas de segundo grau. Nós éramos 10 entrando. 4 tinham que terminar o ensino médio e ia terminar só em maio do ano seguinte, por causa da greve. Então eles acolheram todo mundo, inclusive eu, permitiram que eu fizesse o último ano de faculdade com o primeiro ano de propedêutico. Estava aí a resposta, né? Uhum. Uma das respostas estava ali. E o senhor esteve na paróquia Santa Rita, né? Para lançar o seu livro, né? O segundo volume. E na sua homilia eu fiz várias anotações. Ai, ai, ai. Não. E o senhor fala sobre isso. Sobre que ser livre é saber dizer não. Talvez o senhor tenha que ter dito muitos nãos pela vida para poder ter a sua liberdade. Como é que é isso? Explica um pouco mais. A liberdade, porque assim, nós, seres humanos, nós somos instintivos. A diferença nossa de um animal é a nossa razão. O animal, ele vai pelo próprio instinto. Tanto é que ele, em qualquer lugar, ele faz o que quiser e assim por diante. Só que nós temos razão. E eu tenho que aprender a dominar esses meus instintos. A minha razão, eu não posso ser meramente instintivo. Porque se eu tenho vontade, faço, como e faço o que quiser, eu me perco. Eu fico preso. O que é o vício? O vício é uma dependência do meu instinto, não controlado. Então, dizer que liberdade é fazer o que quer é mentira. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre é aquele que pode fazer o que quer e consegue dizer não. Então eu tenho vontade de comer uma carne, comer um brigadeiro, eu não posso, ou fumar, ou fazer o que seja, isso vai fazer mal por enquanto. Não. Eu vou dominando o meu instinto, eu vou mostrando para mim mesmo que há algo mais forte. Por isso a igreja nos ensina as práticas de jejum. O jejum é a arma que nós temos para poder domesticar a minha vontade. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu deixar viver pela minha vontade, eu me coisifico. É como uma criança, se ela não tiver limites, ela é criança mimada, não desenvolve. Um ser humano desenvolvido é aquele que tem a sua liberdade, é do poder fazer e não fazer. Esse é o ser humano livre. Então, o mundo, de forma ou de outra, ele é enganador. No livro aqui, eu trago tudo isso. Eu tenho aqui um personagem chamado, que é o antagonista, que é o Rodrigo. O Rodrigo é aquele que... Tanto os dois, Rodrigo e Diego. O Diego e o Rodrigo são os principais. O principal é o Diego e o antagonista é o Rodrigo. Os dois foram criados fora da igreja. Fora de tudo. E eles acabam caindo nessa jornada, nessa viagem, né, para a Terra Santa. Foram empolgados porque era uma viagem grátis internacional. Tá? Foram lá. E eles nunca ouviram isto. Eles achavam que eram felizes, porque os parâmetros deles eram esses. Como muita gente que acha que a vida dela é aquilo ali, pronto. Nunca foi informado para ela uma possibilidade diferente. Ela acreditou que a vida era aquilo. E permanece naquilo. Quando eles são impactados com uma notícia e com o padre falando, o Diego, ao contrário do Rodrigo, o Diego vai se abrindo. Caramba, eu nunca ouvi isto. Ninguém nunca me disse isso que é possível. Porque os parâmetros, os critérios que eles tinham de felicidade, de harmonia, de tudo, bastava, mas eles estavam sempre vazios. Porque só Deus pode preencher o ser humano. Então, essa busca por esse algo mais profundo, que o antagonista, o Rodrigo, não consegue. Ele não consegue aceitar. Ele não consegue aceitar porque ele está acostumado com... Ele não quer largar o seu modo de ser. Porque ele aprendeu a viver daquela maneira. E muita gente vive com seus próprios instintos, suas vontades, mas fica vazio, vive vazio. E conhecendo a palavra de Deus que nos ajuda a nos libertar. E a palavra nos faz o quê? Realmente a domesticar. Jesus fala de amar ao próximo. E o principal do amor vem de onde? Renúncia. A renúncia de si mesmo é a coisa mais difícil, misericórdia. O que Cristo nos pede é renunciar a nós mesmos. O que o mundo nos ensina? Faça o que você quiser na hora que você quiser. É antagônico. É antagônico. Então, ou você segue para um lado que te coisifica, só que a pessoa não percebe que está te coisificando. Não.
E ela não percebe que está ficando vazia. Ela vai ficando desejosa cada vez mais. Quanto mais eu vivo instintivo, mais eu fico dependente daquilo. E olha que interessante. Quanto mais eu procuro a Deus, mais eu estou livre. Deus não gera dependência. O objeto, a coisa oferece, pede dependência. A comida gera dependência. A bebida é independência. Tudo. Quanto mais eu me entrego para alguma coisa no mundo, mais essa coisa me gera uma dependência. Quanto mais eu me dou para Deus, mais livre eu sou. É o contrário. Só Deus tem poder de me libertar. Por exemplo, quanto mais me desse para você, eu posso ficar preso a você. Eu posso ficar dependente de você. O humano, o objeto, a matéria, por melhor, nós precisamos dela, mas ela pode nos coisificar. Agora, só uma coisa que liberta o ser humano é o quê? É Deus. E quanto mais você estiver em Deus, mais você será livre, porque Deus não te prende. E eu adorei quando o senhor falou que nós temos muitos bichos dentro da gente. Eu tenho muitos. Ontem eu falei de um na homilia para mim. Eu tenho E o que o senhor disse, eu achei muito humano quando o senhor falou isso para aquela assembleia, né? Assim, que eu tenho muitos bichos dentro de mim. Muito bicho. E é aquilo, é todos os dias lembrar que nós não podemos deixar aqueles bichos tomarem conta da gente, é isso? Os bichos são as nossas vontades, nossos desejos, nossos instintos. Que eu tenho que domesticá-los. Alguns a gente vai aprendendo com a vida. Né? Uma criança, quando é educada, às vezes tem que bater, tem que gritar, educar, falar. Ei, tá errado, tá errado, tá errado. Agora mole, tem pedra dura, tanto baixo até que fura. E a pessoa vai, às vezes, ela vai entendendo. Ou aprendi muita coisa errada. Então ela vai aprendendo sim, os seus sentimentos. Olha, eu era impaciente. Hoje o pessoal fala, como você consegue ser paciente? Eu treinei. E orei. Como é que eu fazia? No seminário. Eu falo sempre essa história. Imagina 35 homens líderes diferentes vivendo na mesma casa. Nossa Senhora. É o inferno na Terra. Acordando e dormindo todo dia. Com normas e regras, com reitor, tudo mais. O copo tá fora do lugar, que não sei o quê, assim por diante. É uma casa, estuda, tudo. Imagina. Todo mês tinha reunião de lavar de roupa. Todo mês. Com o reitor. E eu era um dos que sempre falava pro primeiro. Sempre. Eu era um dos que mais falava. E eu tinha 2 lá que nunca falava. Nunca falava. O reitor no final tinha que perguntar se a pessoa não falava. Eu tomei como meta minha. Eu vou ser o último a falar. Vou me controlar. Levaram 6 meses, umas 6 reuniões. Porque eu não aguentava. Até que ficou eu, na última, eu lembro, ficou eu e mais um, o que não falava. E eu dentro de mim. Fala, desgrama. Fala, diacho, fala. E eu lá, olhar para um lado, para o outro, fala. E o reitor, falta alguém? E eu lá, vai, misericórdia, fala. Quando aquele menino falou e eu fiquei por último, me libertei. Eu entendi que eu consigo controlar. Nossa. E aí, ou seja, eu tenho que saber como que eu vou alimentar, o que eu vou alimentar os meus bichos. Ou seja, então, e minha fraqueza aí o autoconhecimento é fundamental. Se eu conheço, que eu sei que se eu chegar perto desse copo, eu vou decair, então eu vou evitar esse copo. Então eu vou começar a me cercar de coisas que não vão favorecer que esse meu pior apareça. Verdade. Então eu vou me conhecendo. Então o autoconhecimento é para isso. E aqueles 2 que nunca falavam? Falaram alguma vez? Depois falaram. Falaram? É. Lavaram Deixa eu te contar uma história. Deixa eu contar uma história aqui, que há muito tempo não. Alguém está presente por aqui nos bastidores, ela vai saber disso. Ela vai identificar. Ela vai identificar. Pra você ter ideia de como é que eu me conheço com uma certa situação. Aconteceu algo, era um show nosso, no interior. E eu não canto sem TP, que é as letrinhas. Teleprompter, o senhor gosta de... Não, eu não gosto, eu necessito. Tá. Eu necessito. Nem as minhas músicas eu sei de cor. E era um show grande, tá? Estrutura enorme. Tá? E eu lá no carro perguntando, tá pronto, não sei o que e tal. 5 minutos antes de começar, não tem teleprompter. Deu problema na internet, vai pra lá, pra cá, não sei pra cá, e vão atrás, e meu Deus do céu, começou o show. Eu tinha que entregar, prefeitura, tudo mais.
Eu fechei os olhos, comecei a rezar Ave Maria, e comecei. Aí veio a primeira música, veio a segunda música de cor, apareceu. Na terceira já começou a dar branco. Aí chegou nas minhas mãos o meu celular para que eu pudesse ler a letra. Aham. Gente, isso perde a minha qualidade. Tá jogando em xeque a minha qualidade do que eu ofereço. E aí daqui a pouco aparece uma tela lá, que não é o teleprompter, mas é o Google, aparece uma tela do letras lá. E assim foi o show. Aconteceu. Eu entrei num estado de nervo. Imagina. Acabou o show. Essa pessoa chega e quer vir embora com o carro comigo. Aí eu falei com ela assim, olha, não entra no meu carro. Calminho. Ela era responsável pelo teleprompter, né? Eu falei assim, não entra no meu carro. Porque se você entrar agora, você vai ver o meu pior. Então, me deixa quieto. Me deixa quieto. Eu vou embora sozinho? Não! Vai embora. Some da minha frente agora. Some da minha frente agora. Totalmente tentando ser educado. Eu vim sozinho, dirigindo ainda à noite. Por dentro, assim, um vulcão. Imagina. Aí no dia seguinte, agora vamos conversar. Então, ou seja, nas brigas de casal, é saber o limite. É. Então, quando a gente fala, se está nervoso, vai pescar ou vai rezar, que seja, é saber. Porque raiva é um sentimento humano, inveja é um sentimento humano, egoísmo é um sentimento humano, tudo isso é dentro da gente. A liturgia de ontem fala muito sobre isso. É. A origem de todos os males é inveja e rivalidade. É. Então, todo mundo é invejoso. Você é invejosa. Eu sou invejoso. Só que eu tenho que controlar isso dentro de mim. Então, eu aprendi a controlar a minha inveja. Ela não tá morta não, filha. Ela tá presa, 7 chaves. Tá aqui dentro. A gente precisa aprender a lapidar, né? A saber que transformar aquele olhar da inveja em outro olhar. Mas ela vai continuar existindo. Uhum. Eu vou aprender a não deixar me levar por esta. Uhum. Porque a gente é humano, o ser humano tá aí. Então eu vou controlando. Por isso que é guardar esses bichos dentro da gente. E não é pelo fato de ser padre que não deixa de ser humano. Tem mais, filha. Tem mais bicho ainda. Não, mundo religioso, misericórdia. É. Mundo religioso, nossa. Tem todos esses pecados e mais alguns eu costumo dizer, eu tenho uma máxima que é a pior inveja de padre e freira. É mesmo, Tem. Padre? Qualquer líder que aparece, qualquer ambiente, qualquer pessoa que se destaca, quem se destaca vai levar pedrada. É. Entendeu? E no mundo religioso, se a pessoa... Por exemplo, você vê lá eu sou comunicador, e aí de repente aparece um Frei Gilson que fala para 500 mil pessoas. É. Não dá pra gerar inveja? Ver uma live dele de 4 da manhã... Eu sou pescador de homens como ele. Adoro pescar ser humano. Quanto mais a rede estiver cheia, melhor. É um prazer humano. E aí você vê alguém que faz, e que faz bem feito e abarca muita gente, eu posso ser levado pela inveja, filha. É. E aí como é que eu faço? Começo a falar mal dele. Ah, mas isso aí, esse freio aí, ela é besteira, não sei o quê. Na verdade, o quê? Eu quero denegrir, diminuí-lo, porque eu não consigo ser o que ele é. Uhum. Isso é inveja. Agora, como eu controlo isso? Parabéns, Frei Gilson. Eu não consigo ser o que você é. Deus age em você. Deus age em mim de outra maneira, de outra forma. É não começar a ficar comparando. É entender o seu lugar. E assim você vai. Ah, incrível, padre. Então, tudo isso, eu coloco aqui. Essa teologia, essa vivência, esses argumentos, eu vou colocando na boca dos personagens. E as reações deles, né? Tem um personagem no livro aqui que eu gosto muito dela, que é a Gabriela. A Gabriela é a namorada do Diego, o principal. Uhum. A Gabriela é da igreja, cresceu na igreja, fez tudo na igreja. Só que por um motivo ou outro, ela encontrou o Diego na vida e namorou o Diego. Foi a Gabriela que levou o Diego um dia na missa, ele se encantou, gostou da mulher do padre, de repente leva os amigos para a jornada na Terra Santa. Uhum. Só que o Diego apresentou o mundo para a Gabriela. E ela gostou. E a Gabriela mostrou a igreja para o Diego. E ele gostou. E aí acontece o movimento contrário. Enquanto o Diego começa a se encantar, a Gabriela começa a se encantar com o mundo. Está decepcionada com a proposta cristã.
porque não tem o prazer que o mundo oferece. É o que mais acontece hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que são mal amadas. É como se, por exemplo, lembra a passagem do filho pródigo? Uhum. Não tem um irmão mais velho? Tem. Isso é perigoso. Eu temo mais o irmão mais velho do que o filho pródigo. Porque o irmão mais velho, ele nunca saiu da igreja, do caso do pai, mas ele nunca aprendeu a amar. E o que mais tem dentro da igreja são pessoas que estão há anos e anos e que não aprenderam a amar. É a Gabriela. É a Gabriela. Nós temos muitas pessoas assim. E eu não sei o que vou fazer com ela no terceiro, não, tá? Eu acho que ela vai se arrepender e voltar à sua vida religiosa. Por favor. Eu acho que ela vai se arrepender e voltar para a religiosa. Ela vai descobrir mais o mundo e ela vai entrar no poço. Ela vai chegar nesse poço. Ela vai ser o irmão mais velho, mas ao mesmo tempo vai ser a filha pródiga, né, que vai viver. E é o que as pessoas... É tentar convencer o ser humano da verdade. É difícil. E tudo isso o senhor aprendeu ao longo do seu aprendizado, no seu conhecimento com a teologia, ou também vem algo da sua família? Quais foram os seus ensinamentos com seus pais? Bom, eu tenho uma família muito ligada à arte. Embora nós não sejamos artistas e temos assim no sentido de algum instrumento, não. Nós somos visionários, todos lá em casa. Nós somos dados à percepção. Nós somos uma família toda crescida na música, embora ninguém toque instrumento lá em casa. Somos regados à arte, né? A família inteira. Seu pai é advogado? Meu pai é advogado, mas eu cresci ouvindo música. Todo tipo de música. Raiz, MPB, todo domingo lá em casa era regado à música. E ninguém toca instrumento, só meu irmão toca um pouco de instrumento. São quantos filhos? Somos em 4 irmãos. A sua mãe trabalhava fora? Minha mãe era professora. A gente veio para o Espírito Santo porque meu pai, na época, era uma empresa, ganhou a licitação da Teleste. Olha. Não tinha uns postos telefônicos na Grande Vitória, que vendia ficha de DDD, ficha local, tinha cabine? A gente veio para cá por causa disso. Olha. E meus pais trabalhavam nessa empresa. E daí ficamos aqui em Vitória nesse sentido. Depois as empresas acabaram, passou para cartão, né? Depois de ficha cartão. E hoje depois não existe mais. Então é uma família muito festeira. E isso fez com que abrisse, né, essa dado da arte. Mas nessa época você já cantava? Eu comecei na família, né? Antes de entrar no seminário, eu tinha uma bandinha. Uma bandinha religiosa de jovens e tudo mais, né? Aí quando eu entrei no seminário, eu tive que decidir ou continuar com a banda ou continuar no seminário. Aí eu larguei. Aí fiquei no seminário. E depois fiz metodologia, mas o que abriu minha cabeça foi ir para Roma, depois de padre, estudar mestrado em Roma. Fiquei 2 anos na Itália, estudar os padres da igreja. Ali, minha cabeça abriu. Eu adoro ler os padres da igreja, a interpretação deles que eles fazem da Bíblia, das passagens bíblicas, é alucinante e eu queria trazer isso para as pessoas. Então, além do dom de Deus. Então, ou seja, eu tenho uma família festeira, artística, de uma forma ou de outra, eu venho, a formação me fornece esse conhecimento e além do dom divino. Eu reconheço que às vezes eu falo coisas, escrevo coisas que caramba, só pode vir de Deus. E todos são cristãos? Todos são católicos? Uma irmã minha mais velha, depois virou evangélica, pastora. Eu tenho uma irmã pastora, né? Meu cunhado também é pastor. Eles chegaram a montar uma igreja para eles lá em Minas Gerais, em Contagem. Hoje eles continuam, né, na evangélica. As filhas, minhas sobrinhas, cresceram no protestantismo, né? E a gente vive em harmonia nesse sentido, né? Meus pais separados há muitos anos. Né? O senhor já estava no seminário quando eles se separaram? Não. Eu tinha 18 anos, eu entrei com 21. Não, ele entrou separado antes. E foi difícil a minha entrada no seminário, porque quando acabou a empresa do meu pai, nós começamos a fazer uma empresa de festas aqui em Vitória. Nós tínhamos uma empresa de Vitória aqui de festas infantis, de renome aqui na Grande Vitória. Como que era, padre? Bai Gomes Festas. Nós tínhamos festas, painéis de espuma que ninguém tinha aqui, painéis de decoração de festa. Trabalhava a família toda? Era.
E eu era responsável para entregar mesas e cadeiras, aluguel. Uhum. E como eu entro para o seminário, não tem mais ninguém para fazer isso. E não tinha condições de contratar alguém para ficar no meu lugar. Então a minha entrada no seminário afeta economicamente a minha família. Para poder, mas Deus vai provendo. Foi quando meu irmão começa a intensificar a questão de vídeo, né? Hoje, isso tudo aqui que você tem aqui... Ele tem um estúdio, né? Que é da diocese e tudo, e ele utiliza. E o senhor tem um podcast também? Tem, a gente tenta fazer um pouco de tudo. Eu não sei como que o senhor dá tempo do seu tempo. Então, o pessoal fala isso, mas eu acho que é cada coisa num quadradinho que eu aproveito, eu consigo aproveitar também. Hoje fui à praia. Tô vindo da praia. Tô vindo da praia. Mas minha folga é segunda-feira, eu tô vindo da praia. Ainda tirei o senhor da sua folga para vir gravar uma entrevista. Faz parte, tranquilo, entendeu? Acho que a gente tem que saber equalizar as coisas, né? Eu costumo dizer, e eu falo no livro sobre isso, o ser humano é um tripé. Um ser humano realizado, ele tem que desenvolver o tripé. Corpo, alma e espírito. Então existe a minha materialidade, casa, comida, aquilo que é necessário para viver. Corpo físico, esse é minha alma, que é a ânima. Te anima o quê? Anima os filhos, anima o trabalho, anima o podcast, ou seja, é aquilo que te anima. Se você perde o ânimo, você entra na depressão. E a parte espiritual, que é a transcendência. Então, o ser humano realizado é aquele que vai buscar desenvolver essas três partes. Então, hoje eu cuido do meu corpo, vou à minha academia todos os dias, de segunda a sexta. Hoje eu procuro da minha ânima, que às vezes pode estar alta e baixa, que me anima, vai e volta, vários projetos, e minha parte espiritual. Então, esse tripé que me faz dar condições de fazer tudo. Entendeu? E uma curiosidade, como é que o senhor lida com as mudanças que precisam ser feitas na Arquidiocese? O senhor estava numa comunidade em Vila Velha, Nossa Senhora Perpétua Socorro. 10 anos. Que estava ali assim, nossa, as pessoas vinham de fora, né, para ir para a sua missa. Aí o senhor mudou, foi para outro município, que é Cariacica. Como é que o senhor recomeça uma comunidade que tinha já um costume? Como é que é para o Anderson mudar isso? Difícil. Imagina. Doloroso. Mas, por outro lado, é o evangelho. Porque eu posso falar bonito, bem para milhares de pessoas. Que adianta se eu não viver isto? Por mais que seja um incômodo, uma mudança difícil, mas de Jesus. O Filho do Homem não tem onde dormir. Quem não for capaz de renunciar a si mesmo, a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então são coisas que você vai ver na prática. Então as mudanças de um padre geram desconforto para o público, os fiéis, e para o padre. Para quê? Para que nós possamos fazer a experiência do desapego. Não é fácil desapegar. Desapegar de jeito nenhum. E ao mesmo tempo se preparou e entregar para outro. Fazer de um jeito ou outro diferente. Aí você faz o quê? Você reza. Não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. E eu me preparei para isso. Alguns anos antes, eu lembro uma vez que na Perpétua Socorro, eu tinha missa das 7h30 da noite, que é a que mais enchia, no tempo que estava lá. E aí um dia, uma vez, eu não podia ir. Eu senti incomodado por não poder ir. E eu estava procurando um padre para estar lá no meu lugar, mas assim, como se meu Deus do céu, como é que o povo vai ficar sem a minha presença? Aí eu falei assim, ei, pá, tá errado. Tá errado, você não é insubstituível. Aí como eu comecei a fazer? Eu comecei então a chamar outros padres de propósito, mesmo que eu pudesse estar celebrando, para poder estar no meu lugar, para que eu pudesse exercer o desapego antes de poder, quando viesse a notícia. E assim foram 3 anos. Dentro de mim, deixando que outros pudessem vir e ouvir outras pessoas. Nossa, eu gostei da missa do padre fulano. Que bom, que bom, que bom. Aprendi a ouvir elogios de outros padres que lá passavam. Do povo para outros padres. E isso foi fazendo o quê? Quebrando. Você não é insubstituível, você não é substituível, você é mais um, você vai ter que passar. Nossa, padre, imagino. Quer dizer, o senhor já antecipou algo que o senhor imaginou que isso podia acontecer, não tem um tempo, né, Sim. certo? Mas o senhor imaginou isso.
Isso é uma coisa, né? Desprender. Agora, outra coisa é para onde você vai. Aí você não tem condições de saber. É só na hora. Aí quando o bispo fala, é para tal lugar, aí você regala os olhos, misericórdia. E está completando 1 ano agora que o senhor está. Um ano agora. E como é que foi esse primeiro ano, nessa nova paróquia? Fui muito bem acolhido pelas pessoas. Por outro lado, eu até digo para eles, foi um misto de situação. Porque para eles estava indo o padre Mauricinho Mitidinho da Praia da Costa, classe média. E o cantor famosinho. Então, ou seja, muitos com o pé atrás. Me acolheram muito bem, mas com o pé atrás. E eu lembro, eles falam até... Eu falei com eles domingo agora, no retiro, no sábado, eu estive com eles. Minha primeira homilia depois da minha posse falava sobre o amor. Eu sou muito verdadeiro, Thaís. E aí, na primeira homilia, que eu era como pároco lá, falando sobre o amor, eu disse para eles, eu não amo vocês. Foi, padre. Thaís, não podia mentir, né? O que é amar? Amar vem com tempo, vem com conhecimento, convivência. Verdade. Eu não amo vocês. Estou machucado do amor que ficou para trás. Mas eu quero aprender a amar vocês. Aí passou o tempo, os meninos jovens, padre, você já ama a gente? Você já ama a gente? E aí, sábado, eu tive retiro com os conselheiros passado, eu contei isso. E aí eles falavam. E eu teve uma celebração em Corpus Christi, que eu cheguei a dizer, eu amo vocês hoje. Eles soltaram fogos, sabe? Caraca, que maravilha e tal. E aí fez o retiro sábado, e aí já chegou a mensagem para mim hoje. Eu acho que o senhor já está nos amando. Porque a gente aprende a amar, né? Gente, não podemos ser falso. Não é. Igual, por exemplo, eu vou, às vezes, em pregação, tô lá no encontro, né? Fulano, qual é o seu nome? João. Ah, João, seu nome, né? Então, João, eu não te amo, João. Você pode morrer aqui hoje, João. Você pode morrer aqui hoje, tá? Eu não vou sentir falta da sua vida. A minha vida até hoje, vivi independente de você. Eu posso lá ir no velório, fazer encomendar a sua alma, mas não vai cair uma lágrima para a sua vida, porque eu não te conheço, João. Eu vou rezar por você, vou sentir por ser cristão. Eu sou cristão e quero a vida, o bem de todo mundo. Mas que eu vou sentir falta da sua vida, nunca precisei de você. Não te conheço. Eu sou chocante. Eu gosto de chocar, porque é um choque de realidade. Eu não sou hipócrita. Isso não. E o senhor recebe muitas críticas por ser assim, verdadeiro? O senhor está sempre... faz o que o senhor pode fazer, né? Eu vejo isso muito bem. O senhor deve receber muitas críticas. Sempre. Quando eu abro caixinha de pergunta, que tem um tempinho que eu não abro, né? Sempre aparece lá, você é metido, você é Mauricinho, você é isso, você é aquilo. Aí eu falei assim, gente, sou eu ou é você? Eu lembro na transição da paróquia, eu abri uma caixinha de pergunta, como já sabia, o povo sabia para onde eu ia. Aí o povo da minha nova paróquia, estamos esperando o senhor, qual a sua expectativa para vir para cá? Eu respondi, nenhuma ainda. Eu estou em fase de despedida de um amor. Pronto, quando eu terminar aqui, eu vou começar a pensar aí. Até agora eu não tenho expectativa nenhuma. Eu estou resolvendo emocionalmente dentro de mim algo. Eu estou deixando algo dentro de mim, tirando. Para depois eu começar um outro relacionamento. E assim você não é muito aceito, você não concorda, não aceita, não querem ver isso. Ninguém quer ouvir a verdade, né? Na verdade, o ser humano não está pronto para a verdade. Não. Eu lembro de um programinha de fantástico, parecia... como é que é? Aquele que fazia Os Normais, que era sobre a verdade. Ele e a Fernanda Torres, que falava sobre... Luiz Fernando Guimarães? Isso, e ela, né? Que era o verídico, não quer o verdadeiro, coisa assim, né? Que as pessoas não estão preparadas para ser verdade, para ser era mesmo verdade. O sincero, não era uma coisa assim? Desse sentido. E assim, eu aprendi que eu omito muitas coisas. Porque eu sei que talvez você não tenha maturidade para ouvir o que eu tenho que falar para você. Então, na gestão de pessoas, na paróquia, a gente vai percebendo que quem tem, às vezes, maturidade, eu falava isso ontem na homilia.
Tem gente que não tem maturidade espiritual ou maturidade emocional. Verdade. Entendeu? Então eu vou até onde a pessoa pode ir. E aí eu vou ter proximidade, amizade, pessoas que podem aguentar. Pensar igual, né? A Que tem entender, liberdade, né? que tem a liberdade de poder falar. Agora tem gente que não tem condições. Cada vez mais o ser humano está muito frágil. Aliás, a gente é um mimizento, né? Nossa, tirou as palavras da minha boca. Era isso que eu ia falar com o senhor agora. A gente, ainda mais com as redes sociais, né? Nós estamos muito expostos. E as pessoas, umas se expõem mais, outras menos. Mas esse mimimi das pessoas, de que nada pode falar, nada pode tocar, quer dizer... E eu imagino para o senhor como deve ser, porque o senhor também frequenta, né? O senhor frequenta um show, o senhor faz o seu show, o senhor show frequenta... do Titã, sabe, lá. Pois é. E parece que as pessoas querem que a gente seja numa forma, né? Então, eu vivo... É uma linha tênue, tá? Ou eu vivo no aquário, entre aspas, o aquário. Tentar entrar no mundo e não ser do mundo é difícil, porque isso pode reacender os meus bichos aqui dentro. Então, eu lembro uma vez, eu fiz uma viagem com casais amigos. Fomos lá, esse ano, inclusive. Eram 3 casais e eu. Fomos para o sul do país. Aí, daqui a pouco, eu tenho liberdade com esses casais. Aí, chego, olha, gente, não me faz bem não isso. O senhor falou? Eu falei com eles. Isso não me faz bem também não. Porque isso mexe dentro de mim. Dá vontade de ter uma pessoa do meu lado. Porque ao mesmo tempo nós estamos aqui juntos, brincando, e depois cada um vai para um quarto, vocês estão lá se amando e eu lá no quarto sozinho. Então até que ponto isso... É lógico que eu vou conviver com pessoas, conviver com casais. Uma coisa é você fazer uma viagem de imersão, vivendo ali 24 horas, alguns dias, naquele mesmo ambiente. Quer dizer, o senhor percebeu que não é um tipo de viagem... me ajuda, porque pode me atrapalhar emocionalmente e pode alimentar os meus desejos e vontades, que são humanos, normais. Entendeu? Só que às vezes mexe dentro de mim. Eu tenho que saber. Então, assim, a linha tênue. Então, eu posso no show? Posso. Mas talvez algumas pessoas talvez não tenham condições. E para muitos vão me ver pervertido. Mas, na verdade, eu tenho a liberdade, sei até onde eu posso ir. Eu gosto de música. Entendeu? Fui no show, vou no show ali, vou lá, beleza, sento no bar, tomo minha cerveja, tomo um vinho, eu não tenho problema com isso. Eu sei até onde eu posso ir. Só que eu sei ao mesmo tempo que eu não sou sozinho, eu carrego uma instituição dentro de mim. Nas minhas costas é uma instituição. A Dona Maria me vê lá, a Dona Maria da igreja, vê um padre de bermuda, de sunga, sem camisa, ou talvez num show, cantando e pulando. Tomando cerveja. Misericórdia. Aí assim, eu não vivo por conta dela. Ela tem que aprender a tratar os traumas dela. Mas por outro lado também tem que saber ser prudente. Mas sabe quem falou isso pra gente? Eu fui instituída ministra da extraordinária, né, da Eucaristia. E aí o Dom Dari falou isso na nossa missa. E ele falou isso, que assim, a gente passa a ter uma responsabilidade, porque, né, a gente tem uma função e tudo mais, mas não é para ninguém deixar de viver, não. Ele falou isso. Mas eu imagino isso para vocês, né, como padres, o que deve ser essa responsabilidade ainda maior. Né? Então, eu acho que isso deve ter. Por isso que alguns questionam, por exemplo, ao retirar a veste, né? O símbolo. Eu não ando com isso aqui o tempo todo. Tem padres que andam 24 horas assim. É opção, né? Opção, né? Tudo mais. Então, com a retirada da obrigatoriedade, entre aspas, das vestes, te dá uma liberdade de você poder estar uma roupa secular e nem ser reconhecido como um padre no meio das pessoas. Por outro lado, há aqueles que defendem que nós devemos ser, sim, 24 horas assim. Um simbólico. Então, até que ponto é bom... Buscar esse equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Agora, falando sobre tudo isso, tem a questão dos jovens. O senhor tem um Desperta Jovem, né? Assim, como são esses jovens? Como é que esses jovens... Então, esses jovens, eles surgiram na transição da mudança dos padres. Eu saía da Praia da Costa para minha paróquia nova, o padre dessa paróquia ia para outra paróquia. Nessa transição, quando os dois ele já tinha saído e eu não tinha assumido, nesse período transicional que o grupo de jovens, os jovens lá, se decidem reunir para poder fazer uma noite de oração. Esperavam 50 pessoas naquela noite, vieram 400. Na segunda semana,
500 e tanto. Terceira semana, 1.000. E o senhor não tinha chegado ainda? Da terceira semana eu cheguei. Na terceira semana o senhor chegou? Na quarta semana, 2.000. Meu Deus. E aí, com os meus contatos, comecei a trazer alguns influentes também católicos, que tal, não sei o que e tal, para dar também é para eles, né? Para eles se sentirem, né, prestigiados. E pronto, teve dia lá de 3.500 pessoas à noite, na terça-feira, às 10 da noite. E é um encontro semanal que ele se realiza? É, semanal. Só que assim, a gente sabe que, e como já começou a cair, né? Ou seja, não são mais 1.000 pessoas por semana, 2.000 por semana, não. Tem dia que são 300, 200, 500, aí vai variando por semana. E eles decidiram uma coisa, eu achei muito interessante, que é fazer por temporada, igual são as séries por temporada. Então, é uma temporada. Uma temporada vai de um dia até tal dia, e é uma temporada temática. É esse tema durante esses encontros. Isso tudo eles se organizaram. O senhor chegou para fazer uma gestão. Eu chego, aí eu entro de firme com eles. Porque eles não tinham prática lidar com multidão, eles não tinham prática lidar com tudo isso, com as coisas que iam surgindo. E eu ficava com eles toda semana à noite. Ficava de fundos, não, melhor isso aqui e tal, e orientando, mas sempre deixando eles de frente. Tanto é, para você ter ideia, a primeira vez que eu vou pregar lá vai ser amanhã, inclusive. Desse tempo todo, de 11 meses, eu nunca... O senhor só nos bastidores? Só nos bastidores. Eu ajudava na adoração, trazia o Santíssimo, uma vez e outra, mas nunca. Primeira vez que eu vou estar pregando vai ser amanhã. Deixando sempre que eles pudessem estar à frente. Que lindo isso. Aliás, eu quero trazê-los aqui, pelo menos os dois, né, que a gente possa trazer. O senhor ajuda a gente a trazê-los aqui para contar? Para contar. E só para... Eu sei que eu estou terminando, nosso tempo já está chegando aí, o seu horário. Não quero prender muito o senhor. E quando o senhor sobe no palco? É mágico, né? Mágico. Porque a gente vê pelo brilho dos seus olhos. O palco é maravilhoso. As pessoas, até não só do palco, mas do presbitério, que é o altar, né? O pessoal fala. As pessoas dizem, nossa, padre, parece 2 pessoas, um no altar e fora do altar. Isso Eu falei, não, gente, é a graça do momento. Sabe, a graça, que eu me coloco uma túnica e é uma graça. E quando me colocam a gente na minha frente para cantar, eu sei da minha limitação de voz. Eu não tenho uma voz maravilhosa, isso, aquilo, outro. As afinadinhas, às vezes desafina aquilo lá, beleza, tranquilo. Mas a voz me ajuda a potencializar a minha fala. E eu gosto, e é gostoso demais. É um prazer inenarrável você poder... Gente, quem é comunicador... É o poder da comunicação, de você conduzir pessoas. É a grande tentação, né? É a grande tentação. Sabendo bem fazê-la, né? Então, levar as pessoas... Que temos que conter a vaidade. Sim, isso. É outro bicho aqui dentro. É um bicho pesado esse bicho. Esse bicho é a gente que está à frente, né, das câmeras, do palco, que esteja falando para um público, tem que se conter, tem que saber o seu lugar, né? A vaidade está sempre... a tentação que vai até a hora da morte. Então, ou seja, é gostoso demais subir num palco, você animar, você conduzir, e a gente faz a coisa bem feita, né? Nossos shows sempre foi primado, nasceu com qualidade. E tem algum show já pronto para 2024? Vai ter algum show? Então, o que acontece? Tem gente querendo, né? Tem alguns que Tem gente querendo né? plotar um ônibus e rodar o Brasil inteiro. Só que aquela coisa... eu sou padre. E padre sem uma paróquia é difícil. Ele pode se perder. Eu já disse muito não de convites de show por causa de missas, batizados, casamentos. Por responsabilidade de uma paróquia. Então, eu não estou fora de paróquia para ficar por conta disso. Igual, o padre Fábio de Mello, ele não tem uma paróquia. Possibilita isso. É verdade. Só que eu não quero essa vida. O senhor gosta, né, de ter... A territorialidade, ela é importante para a gente. Porque se eu caio no mundo, entre aspas, rodando e cantando, eu posso libertar muitos bichos dentro de mim. Eu imagino. Entendeu? O compromisso dessa paróquia, dessa comunidade, da espiritualidade, levar, né, uma multidão com a sua palavra. E a arte da vida não é falar a mesma coisa para várias pessoas.
mas é falar para as mesmas pessoas algo diferente. Esse é o desafio. Porque você monta um show, você fala a mesma coisa, canta a mesma coisa, até as piadas em qualquer lugar por aí afora. E você se cansa de ouvir. E aí você entra na rotina de hotel, sim, de aeroporto, e de repente o sacerdócio pode se perder. Se não manter uma rotina de espiritualidade, perde até a rotina da fé, né? Como o próprio Fábio de Mello disse há pouco tempo, né? É triste as pessoas quererem chegar perto de mim para tirar foto, pedir um autógrafo e não pedir a bênção. É mesmo. Porque reconhece mais como um artista do que um religioso. Verdade. Então, é bom o missionário? Lógico. Mas é perigoso. Então, lógico que a tentação da fama acontece. Não é negativo, não é negativo ser famoso. Não é pecado ser famoso. Não é. Mas você tem que ser muito bem equilibrado para isso. O senhor ia falar que o primeiro show o senhor fez foi quando? Eu cortei o senhor. O primeiro show foi em 2016, 1º de novembro de 2016, por causa daquela pessoa que estava nos bastidores. Eu tava vindo de... Ela disse até, só lembrando que ela disse que o senhor fala muito não. Sempre. Muito não. Sempre. Não pode não melhorar para ela? Tem na Bíblia uma passagem de Jesus que fala de duas pessoas. Uma disse que ia fazer e não fez. A outra disse que não ia fazer e fez. Geralmente eu sou dessa. Eu digo não. Sempre para tudo. Depois o senhor pensa. Depois eu penso. Entendi. Entendeu? Aí ela está tentando agora que o senhor faça um show. 2024 pode ser que tenha. A gente pode fazer um show. Pode fazer, desde que alguém paga. Eu estou cansado de produzir show. Porque a produção de show, você tem que correr atrás de tudo, você tem que bancar tudo. E de repente você não tem retorno, você só é dinheiro. Entendeu? E ao mesmo tempo você fica desprovido. Então você já sabe, né? E o povo católico não é um povo muito de show. Religioso. Embora eu tente mesclar, né? Eu tenho um show, por exemplo, dos anos 80 e 90. Só ano 80 e 90 secular. Pois é, eu vejo ele no YouTube sempre. Eu adoro aquele show. Nossa, eu me realizo, eu gosto. Porque assim, o meu papel como padre, eu acredito, é proporcionar alegria. E eu não faço essa dicotomia, o mundo e Deus. Eu consigo viver... Eu tenho muita música do mundo, entre aspas, que não são religiosas, que não falam o nome de Deus, mas que são maravilhosas, que nos traz alegria, leveza. Tem muita música... Isso é que encanta as pessoas, gente, você pega um epitáfio ali de Titã, sabe? Você pega um Jota Quest, É Preciso Saber Viver, Roberto Carlos, essas coisas. Sabe? São músicas que não falam de Deus, mas que nos ensinam a ser de Deus, para Deus. Então, você proporcionar uma alegria... Eu não vivo essa coisa bitolada que eu só ouço música religiosa. Não! Eu ouço muita música secular. Muita. E eu busco levar as pessoas a isso. E quando eu faço um show com música religiosa, eu ponho lá uma Legião Urbana de vez em quando. Só que alguns não gostam, porque eles querem colocar numa caixinha. Que o religioso só pode ser aquilo. E aí fica difícil. Mas hoje também tem uma outra dedicação sua, né? Que é com a sua mãe, né? Pois é. Minha mãezinha está com Alzheimer. Porque por ser padre diocesano, o senhor pode ter esse cuidado. Eu estive aqui com o padre Alexandre, por exemplo, que ele cuida do pai, né? Ele mora no Rio, cuida do pai. E no seu caso também, o senhor cuida da sua mãe. E como é que o senhor só que minha mãe mora na casa dela, né? Então, nós somos em 4 filhos, né? Então, a gente tenta mesclar, revezar. Eu poderia pedir ao bispo autorização para que eu morasse com ela, ou ela morasse comigo. Só que hoje eu moro com outro padre. A casa paroquial já não é mais minha sozinha. Então eu não acho justo trazer para minha casa, que é a casa do outro padre, a minha mãe. Entendi. Então a gente tem que arranjar outras maneiras de poder cuidar. Só que minha irmã trabalha no banco, ou eu ocupado, é difícil você dar uma assistência. Como fazer, né? E é muito caro cuidadoras para poder estar... Ela foi diagnosticada com Alzheimer tem quanto tempo? Tem... Ou seja, não veio a palavra no papel. Não tem esse diagnóstico? Tem um diagnóstico, mas não tem um diagnóstico. Então, tem uns 5 anos, 4, 5 anos ou mais.
Mas o senhor fica com ela em alguns momentos? Ela lembra ainda de vocês? Lembra, da gente lembra ainda. Só que ela tá avançando, ela tá com 76 anos, tem mais de uns 6, 7 anos ou mais que ela tá com essa doença. Ela tem um pouquinho mais, só que ela vai evoluindo e tá entrando em passos um pouco mais largos agora. Só que aí, ser empregada, por exemplo, agora nós somos empregada de manhã. Tá desesperador para conseguir uma empregada. E aí, como é que consegue? Não consegue, tem que parar tudo. Né? É difícil. Esse momento, né, de cuidar, né, dos nossos não é fácil, né? A gente tem os nossos desafios, e o senhor, como tem uma paróquia, tem todas as suas atividades na arquidiocese ainda, na faculdade, né, no centro de estudos. E a pessoa chega na igreja, nossa, o padre nem sorriu pra gente, nem bom dia, nem sabe a vida de um padre. Ninguém se coloca no Ninguém lugar, se coloca, né? que tem vida pessoal, que tem problemas, tem dia que também não tá bem também não, gente. Oi. A gente pode se dar esse direito, né? E o padre pode ter esse direito de não estar bem naquele dia, lógico. Né? Com certeza. Padre, foi um prazer receber a sua bênção aqui no meu espaço de trabalho. É um prazer enorme, mas uma alegria, um coração assim, sabe, assim, cheio para poder recebê-lo aqui. Onde as pessoas podem encontrar os seus livros? Então, por enquanto, estão comigo, né, na minha paróquia, comigo. Tem virtualmente, né? Você tem nas suas redes sociais? Redes sociais encontra o link. Na livraria online, né? Mercado Livre, Amazon, você consegue. Editora Ângelo, você também consegue. Internet. Agora, nas livrarias, o povo tem que pedir na livraria. Tem que pedir para que eles porque quando acontece pedidos, porque aí a livraria investe para poder ter. O problema é que até hoje nós estamos com poucas livrarias físicas, né? Na verdade, nós temos poucas pessoas que leem livros. Que leem livros, né? Para começar a história, né? Para começar. É verdade. Então, assim, primeiro você pode pedir, mas pode entrar nas redes sociais do Padre Anderson Gomes, que você vai poder também ter acesso. A livraria de leitura tem já cadastrado. Só que alguém tem que pedir para poder que eles possam gerar o pedido. Poxa, mas vamos pedir, vamos fazer esse movimento. Fico aberto aqui para que sempre que o senhor quiser, tá, Sam? Pode vir aqui, por favor, falar para a gente. E eu vou pedir para a gente terminar pedindo uma oração, uma bênção aqui no ar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós invocamos a vossa presença. Nos ensinaste que onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. A nós aqui nesse estúdio e também aqueles que nos escutam, que chegarão até eles esta mensagem. O Senhor está além do tempo. Graças que poderão ser derramadas, não só nessa hora que estamos aqui, mas no momento que as pessoas forem ouvir e vivenciar esse momento. Vos pedimos a vossa graça, o teu Espírito. Derrame, dai-nos força, os dons necessários para fazer a vossa vontade. Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, a encontrar e desejar o vosso querer. Faça-nos livres pela vossa misericórdia. Ajudai-nos a dominar os nossos instintos e nossas vontades. Na jornada da nossa vida, tire de nós o nosso medo. Dai-nos a certeza de que esteja conosco. E converta, Senhor, o nosso coração, converta o nosso pensamento, para que possamos ser cada vez mais de vós. E que sobre nossa vida dessa paz e alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. E eu tenho certeza que você vai indicar essa entrevista para alguém. Pode começar a compartilhar agora. Te vejo no próximo episódio.